O riso de uma criança caiu sobre a terra densamente arborizada perto da residência dos Sons. Xixi, esposa do lendário herói da Terra, Son Goku, parou seu trabalho na cozinha para olhar pela janela aberta a partícula que estava dançando no céu com mais agilidade do que qualquer pássaro ou avião. Embora seu rosto se contorcesse em uma carranca, ela não pôde deixar de se sentir orgulhosa de seu filho. Afinal, quantas mães no mundo poderiam se gabar de que seu filho sozinho salvou o mundo da ameaça representada pelo androide assustadoramente poderoso, Agora, seu filho mais velho tinha 13 anos e estava atualmente dando uma pausa nos estudos. Xixi não iria ter outro rebelde sem causa nesta casa. Gohan obteria educação e seria um membro produtivo da sociedade. Ela amava muito seu marido, mas realmente, o homem precisava conseguir um emprego. Embora essa possibilidade tivesse desaparecido nos seus games, ela descobriu sobre o que aconteceu naquele torneio. Viu Goku havia cometido o maior sacrifício para salvar o planeta da mais nova ameaça à Terra. Não foi o suficiente, Seu voltou, maior e mais terrível do que nunca. Seu filho havia assumido o lugar do pai como protetor do planeta e matado o androide maligno em um duelo final de Kamehameha, e a paz havia retornado, e Xixi sugeriu que Gohan retomasse seus estudos. No alto, na altitude em que a maioria das aeronaves cruzava, Son Gohan sorriu com o sorriso de seu pai e cortou seu ki, permitindo-se cair do céu. Ele se lançou em uma série de quedas e giros que teriam feito qualquer piloto humano normal desmaiar. Gohan estava tudo menos normal. Na verdade, ele nem era humano puro, ele era um meio Saiyajin, porque seu pai era um membro puro daquela raça guerreira, e sua mãe era uma mulher humana normal. Ele estava feliz por seu pai não ser um cara arrogante como Vegeta. Seu rosto iluminou-se com a visão de uma nuvem subindo direto para ele. O meio Saiyajin cortou sua queda livre e avançou direto para baixo. Uma aura de ki branca brilhando ao seu redor. O aumento de potência significava que ele poderia ir ainda mais rápido, e ele disparou em direção à bolsa de vapor d'água no ar. Como um meteoro caindo do céu, a nuvem de repente brotou um tentáculo. Quando a passagem de Gohan partiu, o objeto branco ao meio, o próprio menino emergiu do tentáculo, descendo direto a uma velocidade que se aproximava de Mach 1. Segundos antes de atingir o solo, ele parou de repente antes de voar em outra direção, explodindo através da vegetação rasteira e fazendo ventos de furacão que sacudiram as folhas e sacudiram as árvores por perto a 1 milha de cada lado dele. Xixi sorriu enquanto seu filho saía das árvores com um vento forte atrás dele. Gohan pousou no chão, derrapando da linha das árvores a quase uns 50 metros de distância até a porta da frente da casa. Ela teve um vislumbre de seu rosto varrido pelo vento antes que a porta da frente se abrisse e Gohan entrasse. O rosto da mulher se iluminou quando ouviu os passos de Gohan subindo as escadas, seguidos pela porta do quarto, fechando. Agora era um bom menino voltando aos estudos como um bom menino. Gohan ouviu atentamente a porta, verificando se sua mãe estava subindo as escadas para ver se ele realmente estava fazendo o dever de casa. Nada, acho que ela não iria ver como ele estava. Boa coisa também. Bulma o convidou para ir para a corporação Cápsula para ver uma nova invenção que ela havia criado. O inventor prometeu que o Semi-Saiyan nunca tinha visto nada assim antes. O dono do maior fabricante mundial de cápsulas ligou para Gohan há cerca de 3 meses, perguntando se ele queria ver a máquina. Ele teria decolado durante o voo que acabara de fazer, mas sabia que sua mãe estaria cronometrando para o segundo. O adolescente concordou rapidamente e prometeu a Bulma que viria assim que pudesse. Isso demorou um pouco porque Xixi ficava vindo para ver como ele estava sempre que queria. Ela o pegou treinando uma vez e houve um inferno a apagar. Isso aconteceu uma vez e continuou treinando, sabendo que ele tinha que proteger o mundo de pessoas como seu e Bojack. Agora ele tinha uma chance e não ia perdê-la.
Ele se esgueirou até a janela, chegando a flutuar um pouco para manter seus passos inexistentes. Gohan se ergueu para o céu e se certificou de que ficasse acima da casa, para que Xixi não pudesse olhar pela janela e vê-lo saindo. Quando ele finalmente estava acima do nível das nuvens, ele se virou para West City e decolou em um flash branco. Bulma estava em uma sala especial na Capsule Corps. Era seu laboratório particular, onde realizava todos os experimentos mais perigosos. Ela nem mesmo permitiu que Vegeta entrasse aqui. Não que o orgulhoso príncipe Saiyajin alguma vez se importasse em fazer uma pausa em sua rotina de treinamento vicioso para vir visitá-lo. Ela esperava que Gohan viesse ver isso, mas sabia que poderia demorar um pouco. Xixi tinha seu filho em um aperto mortal e ficava enfiando o nariz nos livros. Gênio de cabelo azul ficou feliz que Vegeta treinou tão duro quanto ele. Pelo menos um de seus familiares e amigos poderia se manifestar para defender o planeta, caso fosse necessário. O que acontecia a cada poucos anos? O interfone tocou, assustando-a. Batendo na tecla, ela disse: "Sim? Senhora, Bulma, Son Gohan está aqui para vê-la", disse sua secretária. Bulma sorriu. Finalmente ela seria capaz de ter a opinião de Gohan. O menino aprendeu rápido, ela daria isso a ele. Então ela começou a dar ao meio Saiyajin mais aulas práticas de física e coisas assim. De vez em quando, ela o convidava para passar o dia ajudando-a com invenções. "Obrigado, mande-o para o laboratório 66. "Sim, senhora." O intercomunicador desligou e Bulma foi até o console que controlava a enorme máquina no centro do laboratório. Todas as coisas desnecessárias, como as mesas, beckers e frascos, basicamente tudo que definia o laboratório, foram encapsulados e colocados em uma lixeira atrás do console. A própria máquina era um monstro. Um enorme anel repousava sobre uma grande placa de aço. As bordas do anel em forma ligeiramente oval, alcançando quase as paredes do laboratório, era cinza aço com quadrados roxos inseridos com pedras azuis de algum tipo na parte superior e inferior, e cada extremidade cabos tão grossos quanto o peito de Vegeta se arrastavam por todo o fundo da placa de aço. Alguns retinham o refrigerante, outros drenavam os resíduos gerados durante a inicialização. Um silvo soou atrás dela, e Bulma se virou para cumprimentar seu visitante com um sorriso caloroso no rosto. "Ei, Gohan." "Oi, Bulma." O adolescente de cabelos pretos entrou na sala, vestindo uma camiseta azul e branca e jeans. Ele parecia surpreendentemente normal em comparação com o pai e o marido de Bulma, que usavam roupas de ginástica ou kimono 24 horas por dia. Bulma suspeitou que a mãe superprotetora de Gohan tinha algo a ver com isso. Sério, Xixi era uma boa garota, mas ela realmente precisava deixar ir e deixar Gohan fazer o que Gohan queria fazer com sua vida. "É isso?" "Sim." Ela disse com orgulho. "Essa coisa pode abrir uma porta para outras dimensões. Ainda é um pouco instável, mas acho que a maioria dos bugs que tornariam a transição letal para qualquer pessoa abaixo do vigor de você se foi." "Você já tentou enviar alguma coisa?" Gohan perguntou, interessado nesta máquina muito legal. "Não. Até agora, estive tentando obter uma conexão estável." "Quer ver funcionar?" "Sim." "Espere um segundo." Bulma foi até o console que executava toda a operação enquanto Gohan permanecia na base da placa de aço que segurava o portal. Agora o meio Saiyajin notou canais grossos esculpidos nos espaços entre as 4 joias. Ele teve apenas tempo suficiente para se perguntar para que diabos eles serviam quando ouviu um gemido profundo que rapidamente escalou direto na escala e passou do alcance da audição tanto humana quanto
Saiyan Gohan olhou para trás e viu Bulma trabalhando duro, apertando interruptores e girando os mostradores. As 4 gemas se acenderam, brilhando cada vez mais antes que a luz surgisse de cada gema e corresse pelos canais no oval até que um anel de pura energia delineasse a coisa e cada gema brilhasse como uma supernova. Pedaços de energia se aglutinaram no anel, reunindo-se no centro, formando um ponto que brilhava com a intensidade de um sol com um estalo agudo. O sol irrompeu e formou uma janela cintilante que parecia água ou mercúrio suspenso no ar. As imagens seguintes começaram a piscar na tela. Havia uma enorme estação espacial do tamanho da Lua, explodindo um espadachim com cabelo ruivo flamejante, empunhando uma katana com habilidade suprema, outro cara ruivo que usava um kimono preto e tinha uma espada em forma de faca de cozinha. As imagens piscaram cada vez mais rápido antes de parar em uma visão panorâmica de uma estrada de terra com árvores. Parece tão pacífico, Gohan pensou enquanto pisava no prato. Seu cabelo bagunçado se arrepiou como quando ele se transformou em Super Saiyan 2. Quanto mais perto ele chegava do portal, ele estava a poucos centímetros de distância, olhando com grande curiosidade para a imagem exibida. Bulma terminou na estação de controle. O portal finalmente se estabilizou e olhou para cima. O que ela viu congelou seu coração. Gohan estava a centímetros do portal e lentamente se aproximando, centímetro por centímetro. Gohan! Não! Essa foi a coisa errada. Fazer o grito dela o assustou, e aquilo foi o suficiente diante de seus olhos. Gohan caiu para frente e caiu no instante em que o fez. O portal começou a ficar crítico. Ela não teve escolha. O gerador não foi feito para uma massa tão grande ser introduzida de uma vez. Agora estava em perigo de explodir, o que destruiria toda a cidade ocidental, odiando-se a cada momento. Bulma levantou uma tampa e expôs o corte de emergência. Ela o assinou sem hesitar, não querendo sacrificar uma cidade inteira apenas para ter Gohan de volta. Todos os cabos explodiram, impulsionados por parafusos explosivos nos conectores, e a reação de energia resultante da desconexão repentina fritou todos os circuitos no painel de controle, aumentando o cheiro acre de silicone derretido e fiação privado de poder. O portal desapareceu quase imediatamente. Bulma só podia esperar que Gohan tivesse sobrevivido inteiro. Ela não queria que ele ficasse preso entre as dimensões pela eternidade. Gohan atirou em um vórtice rodopiante de cor e luz. O túnel parecia se estender por uma eternidade. O túnel cintilou e faiscou com todas as cores do arco-íris, e algumas novas também. Eletricidade estática saiu do corpo do Saiyan enquanto ele voava para frente. À sua frente, longas sequências de bolas verdes brilhantes de energia, parecendo espíritos, penduradas em um rosário, retorcidas e contorcidas em torno dele, deixando-o tonto. Depois do que pareceu uma eternidade, uma luz branca começou a brilhar à distância, ficando cada vez mais perto. Entre ele e a saída, havia 2 listras amarelas que iam direto para ele. De repente, Gohan estava inquieto. Algo estava gritando para ele não deixar aquelas bolas de luz tocá-lo. Ele tentou se desviar do caminho, disparar uma rajada de ki, qualquer coisa. Não havia nada que ele pudesse fazer. Seu grito não fez barulho no vazio entre as dimensões. Quando a luz amarela o atingiu em cheio no peito, vaporizando sua camisa e expondo seu torso, ele estava muito ocupado gritando de dor que o assaltava. Para se importar, parecia que alguém havia empurrado um ferro em brasa em cada nervo de seu corpo. Seus olhos estavam fechados. Então ele não percebeu que a luz havia deixado para trás 2 kanjis pretos se gravaram em sua pele. Eles eram os símbolos dos números 1 e 2. No próximo instante, ele estava passando pela luz branca e para o mundo além, um mundo que iria testá-lo tanto, e ainda mais, do que as batalhas com seu Bojack combinadas haviam feito. Uzumaki Naruto, de 12 anos, caminhou pela rua pitoresca sem se importar no mundo. Foi sua primeira vez fora dos portões de Konohagakure e ele estava empolgado.
Não importava que ele estivesse aqui com aquele presunçoso Sasuke e sua amada Sakura-chan sempre bajulando o Uchiha. Nem importava que Kakashi-sensei não lhe ensinasse nada legal. Inferno, mesmo o velho construtor de pontes que o time 7 estava escoltando não conseguia derrubar seu ânimo. Aquele velho poderia sentar-se em um espigão de ferrovia por tudo que se importasse. Estava um dia lindo e a temperatura estava quente. O céu tornou-se um negro como o fim do mundo. Encobrindo o sol, um vento frio açoitou a estrada de terra em que o grupo estava viajando, despenteando o cabelo e girando o vestido de Sakura. Felizmente, ela usava shorts por baixo para que ela não tivesse que se preocupar em exibir sua calcinha. Sakura se virou para olhar para seu sensei mascarado, seu longo cabelo rosa chicoteando no vento forte. Sensei. O que é isso? O ninja mascarado voltou seu único olho visível, a única parte que se podia ver de seu rosto, para ela. Tempo estranho que estamos tendo e... Agora Sasuke interrompeu. O que isso tem a ver com qualquer coisa? Sim, Naruto acrescentou, hiperativo como sempre. Então ficou um pouco tempestuoso. O que há de errado com isso? O ninja mascarado suspirou profundamente, desejando, não pela primeira vez, ter permanecido com a Anbu, mas não, ele apenas tinha que sair e ensinar genins. Ótimo, que maneira de ganhar a vida. Naruto, estava claro um momento atrás. Não havia nenhum indício de tempestade. Então por que está tão escuro agora? Algum tipo de jutsu inimigo? Sasuke perguntou, pensando ser a explicação mais provável. Kakashi balançou a cabeça. Não. Isso estaria além do nível Kage, no mínimo, e eu não acho que haja alguém tão poderoso na existência agora. Ele parou quando outro fenômeno se fez conhecido. Naquele momento o céu começou a girar, como alguém veria em um furacão. O relâmpago arqueou sobre as nuvens, a maior parte vindo do buraco em forma de olho que se abriu. A tempestade elétrica começou a aumentar em intensidade e frequência antes que uma protuberância de luz branca empurrasse as bordas do buraco. Naruto pensou que parecia que algo estava prestes a sair. O loiro estava certo. Um momento depois, quando algo explodiu para fora do buraco com força suficiente para atingi-los como uma onda de choque, mesmo tão longe quanto eles estavam. A coisa caiu no chão a alguns quilômetros de distância, enviando uma nuvem de destroços, gritando na direção deles. Kakashi só teve tempo de fazer um Kage Bunshin, derrubar os Genin no chão e derrubar o maldito Tazuna no chão antes que a nuvem de poeira e a onda de choque os atingissem. Kakashi esperou uma fração de segundo e foi recompensado por sua cautela quando uma explosão de calor escaldante os atingiu com força suficiente para fazê-lo soar frio. Quase imediatamente depois que o semi-silêncio foi devolvido, só então Koupin soltou suas cargas. Vamos lá. Ele comandou bruscamente, mostrando o lado sério que ele geralmente escondia sob um manto de preguiça e atraso crônico. Alguém pode ter estado perto disso. Precisamos ter certeza de que se alguém está lá, eles não estão mortos. Sim, sensei. Os três Genin gritaram antes de saltar para as árvores com mais força e agilidade do que qualquer pessoa normal perto de sua idade. Tazuna foi deixado para correr no ritmo humano clássico, acompanhado pelo clone das sombras de Kakashi. Kakashi estava certo em ver se alguém estava lá no epicentro da explosão agora. Sob um céu claro, havia realmente algo para se ver. Son Gohan estava deitado de bruços, sem camisa e claramente morto ou desmaiado. Se alguém se aproximasse o suficiente de seu corpo literalmente fumegante, porém, veriam que o jovem adolescente ainda respirava, tendo sobrevivido à angustiante viagem de sua dimensão.
Primeira coisa que Gohan percebeu foi a dor que consumia tudo que subia e descia por seu sistema nervoso. Ele se mexeu, levantando-se com um gemido, apenas conseguindo atingir seu peito, suspeitamente despido de qualquer kanji gravado nele. Antes de desabar para trás, sua cabeça latejava violentamente e fez o mundo girar ao seu redor. Náusea e desorientação provaram ser demais para ele, e ele vomitou por quase um minuto antes de seu estômago decidir que tinha feito o suficiente para atormentá-lo. A escuridão girou em torno dele. Enquanto o consumia, ele ouviu alguém gritando por socorro. Quem poderia ser? Então tudo foi embora e Gohan não soube mais nada. Kakashi lançou um olhar avaliador e cauteloso sobre a forma enrugada do garoto que estava no centro da perturbação. O menino era jovem, em torno da idade de seu time, embora um pouco mais velho. Ele era musculoso, muito bem definido, como se ele fosse como eles, construído para poder e velocidade. Uma regra geral era que quanto mais definido seu oponente, mais rápido e forte ele era. Não era uma regra para resolver tudo, especialmente em casos como o Akimichi, mas Ataki pensou que se aplicaria a este cenário se fosse verdade. Esse garoto poderia ser tão forte quanto o próprio Kakashi. Este adolescente também parecia ser capaz de suportar uma grande quantidade de punições e voltar para mais, se os numerosos cortes, hematomas e lacerações fossem alguma indicação. Sakura estava ocupada passando uma pomada que ajudou a acelerar o processo de cicatrização nas piores feridas da criança. Ela achou que era bom seguir aquele velho ditado que dizia sempre: esteja preparado ao extinguimento. Combinado com algumas ervas comuns na área, cortaria o tempo de cura pela metade, e com essa criança, qualquer corte era bom. Sasuke era indiferente. Quem se importava com o que aconteceu com esse perdedor? Não importaria no final. Oshi ascenderia além de toda a oposição e mataria seu irmão mais velho. Seu orgulho não permitiria que ele admitisse que estava um pouco intimidado por aquele cara. Ele parecia apenas 1 ou 2 anos mais velho que o próprio Sasuke, mas tinha força física e isso era bastante claro. Ele, como Kakashi, havia percebido a construção de Gohan e sabia que isso seria algo a se observar. Sasuke só esperava que esse cara soubesse algumas técnicas estúpidas para ensinar a ele. Naruto estava tentando não cutucar esse estranho com um pedaço de pau. Ele conhecia Sakura-chan. No entanto, se ele tentasse, seria atingido muito forte por aquela mochila pesada dela. Do jeito que estava, o hiperloiro se contentou em se agachar a alguns metros de distância e encarar o garoto inconsciente com seu rosto vesgo. Quem diabos era esse cara? Todas essas dúvidas e pensamentos fizeram sua cabeça doer. Ele decidiu caminhar até os arbustos para ver o que poderia desenterrar. Naruto, espere. Estamos de saída. A voz de Kakashi chamou a atenção de todos para ele. Vou carregar nosso amigo aqui pelo menos até chegarmos à aldeia de Tazuna. Podemos decidir o que fazer então, ou se ele acordar, podemos perguntar a ele. Os 3 genin assentiram e seguiram seu sensei até Tazuna, que estava os alcançando. O clone de Kakashi desapareceu e o grupo de 5 continuou seu caminho, com Kakashi carregando Gohan. A noite caiu, e o grupo parou para acampar durante a noite, e Kakashi decidiu dar seu saco de dormir para o visitante misterioso. Depois de acomodar o garoto, eles acertaram o relógio e começaram a adormecer. Ataques decidiu que seria o primeiro a vigiar e se acomodou no galho de árvore mais confortável que pôde encontrar enquanto ele esquadrinhava a escuridão, tomando cuidado para não olhar para o fogo e fritar sua visão noturna. O olhar de Kakashi caiu sobre a criança estranha que eles pegaram. O ninja mascarado não sabia por que haviam levado o menino com eles e se ele fosse um shinobi inimigo. Não era estranho que outras aldeias enviassem até mesmo novos genins em missões de caça e morte. Konoha não fez isso, preferindo manter os genins verdes em casa até que eles pudessem ser promovidos a Chunin.
primeira coisa que Gohan percebeu foi que suas dores haviam diminuído muito. Na verdade, parecia que ele seria capaz de se sentar sem vomitar nada novamente. Em seguida, ele registrou que estava quente. Ele podia ouvir o crepitar de uma fogueira e apenas distinguir o chilrear suave dos grilos. Tinha que ser noite finalmente. Ele se mexeu e abriu os olhos. Ele estava em um saco de dormir muito confortável, em uma clareira de algum tipo. Dispostos ao redor dele estavam 4 outras pessoas. 3 pareciam ser crianças da idade dele: um menino loiro, um menino com cabelo preto e uma menina com cabelo rosa. Alguns podem achar estranho ver alguém com cabelo rosa, mas Gohan estava acostumado a ver alienígenas e pessoas mudando a cor do cabelo à vontade. O cabelo rosa era bem manso depois de tudo isso. Então, você está acordado? O jovem Saiyajin girou ao som da voz e viu um homem magro com apenas um único olho visível. O resto de seu rosto estava escondido sob uma faixa com uma placa de metal que tinha uma folha estilizada gravada nela. Ele também usava um colete flak verde sobre um terno preto. Ele também tinha bolsas que claramente tinham armas dentro. Quem? Onde estou? Gohan perguntou, sentindo-se realmente grogue. Ele podia se lembrar do incidente do portal, mas o que aconteceu depois disso foi um grande vazio preto. Algo aconteceu com ele em seu caminho para esta dimensão, mas por alguma razão, ele não tinha ideia do que era. Você está em uma estrada a meio caminho do País das Ondas, disse o mascarado. País das Ondas. Que tipo de nome era esse? Era bastante autoexplicativo, mas ainda assim, ele decidiu que precisava saber com quem estava. Quem é você? Ele perguntou, sentindo-se um pouco mais alerta agora que seu cérebro estava começando a processar novamente. Agora ele só tinha que descobrir como voltar para sua dimensão. Gohan não achou que Dendin soubesse que ele havia partido, e algo disse a ele que Kaio-sama, o cara com quem seu pai estava morando agora, não perceberia, visto que ele era um senhor da seção norte de sua galáxia. Gohan estava sozinho. Sua única esperança era que Bulma conseguisse fazer o gerador funcionar novamente e puxá-lo de volta. Eu sou o Ataque Kakashi. A voz profunda do mascarado assustou o jovem lutador e ele deu um pulo, esquecendo que havia até perguntado seu nome ao cara. E você? Seria rude não me dizer seu próprio nome depois de me perguntar o meu. Gohan achou que o cara tinha razão, então ele respondeu: eu sou Son Gohan. Son Gohan, Kakashi murmurou, como se estivesse testando o nome do garoto. De onde você é? Gohan franziu a testa, imaginando como expressar isso sem soar tão insano. Eu sou Jin, muito longe. Lá isso teria que servir até que o meio Saiyajin pudesse descobrir como quebrar isso em níveis críveis. Em algum lugar, não deste mundo. A pergunta de Kakashi confundiu Gohan. Estava claro que o homem sabia que ele não era realmente desta dimensão particular. Ataque, por sua vez, sabia que havia acertado em cheio o proverbial prego na cabeça. Gohan tinha vindo daquela anomalia no céu esta tarde. A criança deve se considerar afortunada que os Nins de Konoha a tenham encontrado, e não a outros shinobi, especialmente o ninja da Vila Mist. Não eram conhecidos por sua hospitalidade, e os viajantes nas estradas precisavam cuidar de suas costas o tempo todo. Sim, eu sou de outra dimensão. O que quer que Kakashi estivesse esperando, com certeza não era isso. O olhar em seu rosto teria sido cômico, se a situação não fosse tão séria, e 2, se o rosto do Jounin tivesse sido exposto. Outra dimensão? O mascarado repetiu, pasmo, como isso é possível? Gohan suspirou, passando a mão pelo cabelo preto bagunçado. Então, ele respirou fundo e começou a contar a Kakashi toda a história. Ele não sabia por que fez isso, mas o raciocínio de Gohan era que ele devia sua vida a essas pessoas. Seria rude não contar a eles exatamente quem eles se deram ao trabalho de salvar. Kakashi parecia pensativo com a conclusão da história do garoto. Toda essa conversa sobre geradores e saltos dimensionais estava fazendo a cabeça do Jounin girar, mesmo que ele não demonstrasse. E foi assim que aconteceu.
Gohan terminou. Finalmente parando, ele contou a Kakashi tudo o que aconteceu no laboratório. Ele queria expor o que ele poderia fazer. Gohan sabia que Kakashi poderia dizer que Gohan não era normal, afinal, quantas pessoas normais poderiam sobreviver a uma viagem como essa? Bem, Gohan olhou para o homem mascarado, que tinha uma sensação incomum de que, como se estivesse escondendo a maior parte dele, já que você não tem para onde ir nem para onde ir para casa, por que não vem conosco? Minha equipe e eu temos a missão de ajudar aquele velhote ali. Depois de terminarmos, você pode vir e ficar com nós em Konohagakure. Teremos que esclarecer isso com o líder da aldeia, mas o Sandaime Okaji é um homem benevolente. Não deveremos ter problemas. Obrigado. Gohan murmurou baixinho, significando cada palavra. Agora ele tinha um lugar para ficar. O Super Saiyan não tinha nenhum problema em viver no deserto, mas realmente, quem realmente queria fazer isso? Piccolo diria que sim, mas isso era uma mentira absoluta. O Namekusei morava no mirante com Dendin, nem mesmo mais longe do que Gohan. Não mencionei isso. Konoha é um lugar grande. Mas uma pessoa não fará diferença. Com a finalidade implícita na voz de Kakashi, Gohan sabia que a conversa havia acabado e era hora de descansar. Mas primeiro o jovem visitante tinha algo para cuidar. Ele se levantou, tropeçando um pouco. Gohan ainda se sentia um pouco tonto com a mudança de dimensão. Uma vez na floresta, ele puxou um pequeno item que parecia muito com um compacto de maquiagem. Não poderia ter sido diferente. Este era o seu estojo. Ele o abriu e selecionou um dos aparelhos que pareciam pílulas dentro. Ele empurrou o pequeno embolo no topo e esperou apenas um momento. Houve uma explosão de fumaça e a pequena cápsula se transformou no kimono favorito de Gohan, completo com a capa pesada que Piccolo havia lhe dado pouco antes do início do seu games. O jovem guardião da terra vestiu as roupas macias e gastas, amarrou a faixa vermelho sangue em volta da cintura e calçou sapatos finos, mas duráveis. A capa e os restos esfarrapados de sua calça jeans voltaram para a cápsula, junto com seus tênis agora apropriadamente vestido para esta última aventura. Gohan voltou ao acampamento, assustando Kakashi com sua mudança repentina de roupa, mas o Jonin mascarado não disse nada e esperou até que Gohan adormecesse antes de acordar Naruto para seu turno. No dia seguinte, todos estavam de pé, ajudando a levantar o acampamento. Gohan estava visivelmente ausente do processo quando Kakashi pediu ao lutador Z para ir e ver se ele não conseguia pegar alguns peixes de um riacho próximo ou algo assim antes que todos acordassem. Ei, Tazuna disse de repente, olhando ao redor perplexo. Onde está aquele garoto estranho que você decidiu levar conosco? Kakashi suspirou. Tazuna o percebeu antes de seus alunos, que deveriam ser capazes de reconhecer coisas. Assim os outros 3 membros do pequeno grupo pararam o que estavam fazendo e olharam em volta. Ei, ele está certo. Sakura exclamou. Ele não deveria ficar inconsciente por mais algum tempo. Sim, o que aconteceu, Kakashi-sensei? Naruto acrescentou, perguntando o que se passava nas mentes dos 3 genins no processo. Houve um súbito farfalhar nos arbustos que fez com que todos os ninjas, exceto Kakashi, pegassem as armas. Os arbustos se separaram e Gohan emergiu. 5 peixes de tamanhos muito decentes pendurados em seu ombro em uma corda que Kakashi notou ter sido tecida com algum tipo de videira selvagem que o jovem Saiyan havia encontrado enquanto procurava peixes. Gohan, excelente trabalho. Vejo que você encontrou o café da manhã para nós. O jovem magro observou, quebrando o silêncio repentino sobre o acampamento. A potência de cabelos negros dirigiu-se ao fogo e colocou sua captura. Ele se endireitou e sorriu o infame sorriso de seu pai para o shinobi preguiçoso. Obrigado, Kakashi-san. Não foi tão difícil. Se você for de manhã cedo, eles são mais fáceis de pegar porque estão comendo. O Jonin assentiu com aprovação, sabendo disso, e acrescentou o fato de que Gohan poderia se defender sozinho. A lista de atributos que já havia aprendido sobre o menino.
Gohan pareceu notar as outras 3 crianças pela primeira vez. Ele caminhou até eles e os 4 ficaram olhando para baixo, esperando para ver quem faria o que primeiro. O jovem lutador Z finalmente sorriu e ergueu a mão em saudação. Oi. Ele parecia estar realmente inseguro de si mesmo. Na verdade, ele estava todo o treinamento que ele fez, combinado com o lugar onde morava e todos os estudos que fez, significava que ele nunca realmente conheceu muitos garotos de sua idade. Meu nome é Son Gohan. Bem, isso não foi tão difícil. Eu sou Aruno Sakura. Prazer em conhecê-lo, Gohan-san. A garota com o cabelo rosa disse brilhantemente. Ela não parecia tão ruim. Isso estava indo muito bem para sua primeira conversa com pessoas de sua idade. A seguir foi o loiro. Gohan podia sentir pura energia saindo do garoto, não o que, embora ele tivesse uma abundância disso, incluindo uma sensação sinistra e maligna que estava por trás de sua assinatura normal de que Gohan não se sentia como se o loiro fosse mau, mas ele definitivamente tinha um poder para ser cauteloso. Eu sou Uzumaki Naruto. Eu amo ramen e vou ser o próximo Hokage. Gohan teve que sorrir e balançar a cabeça com a exuberância e energia do loiro. Seria muito emocionante conhecer esse garoto agora. O olhar de Gohan pousou na última criança do grupo. Ele tinha um sentimento arrogante nele. Esse cara também tinha a aparência de alguém que tinha algo a provar e faria qualquer coisa para fazer isso. Uchiha Sasuke, ele disse simplesmente antes de se virar e ir embora. Ei, Sasuke-kun. Espere. Sakura chamou, perseguindo o garoto taciturno. O rosto de Gohan caiu. Ele fez algo errado. O que ele fez para merecer uma recepção tão fria? Não ligue para ele. Naruto disse a Gohan com um sorriso brilhante, cruzando os braços atrás da cabeça. Sasuke bastardo é apenas um pirralho mimado e arrogante. O hiper garoto mudou de assunto rapidamente. Vamos ajudar Kakashi-sensei a se preparar. Já passava do meio-dia, quase umas 5 dias depois, e todos se sentiram confortáveis com a presença de Gohan. Sakura até se tornou amigável o suficiente com ele para adicionar Kun ao seu nome. Nada perturbou Naruto e o loiro não demorou muito para se ajustar. Estava tratando o meio Saiyajin como se ele o conhecesse há anos. Quanto a Sasuke, bem, não houve muito progresso ali. O estoico Genin quase parecia considerar Gohan uma ameaça, ou talvez não considerasse o lutador humano por causa de seu método de chegada a esta dimensão. De qualquer forma, Uchiha raramente falava sobre seu mais novo recém-chegado e, quando o fazia, suas respostas eram monossilábicas e frias. Depois de um desprezo particularmente gélido, Gohan decidiu que faria isso com Kakashi. Ei, Kakashi. O jovem de cabelos prateados olhou para o jovem guerreiro. Sim? O que há com Sasuke? Ele está sempre me ignorando. Sua recompensa pela pergunta foi um sorriso do Koupinin. Não deixe isso te afetar, Gohan. Ataque respondeu. Sasuke sofreu muito em seu passado. O clã Uchiha já foi um clã muito proeminente em Konohagakure. Eles tinham tudo: poder, prestígio. Eles comandavam a força policial dentro de Konoha. O Uchiha tinha até um Kekkei Genkai muito poderoso chamado de Sharingan. Sasuke tinha ainda mais, sendo o filho do chefe do clã na época. Então seu irmão decidiu se rebelar. Se rebelar? Sim. Uchiha Itachi foi o único maior gênio que o clã já produziu. Então, por alguma razão, ele decidiu matar todo o seu clã. O clã inteiro. Gohan estava claramente chocado com a história do Shinobi mascarado. Era parecido com seu pai, Son Goku, decidindo massacrar toda a raça humana. Kakashi acenou com a cabeça para a exclamação de Gohan. Sim. Todos, incluindo sua própria família. Exceto Sasuke. Ninguém sabe por que Itachi deixou Sasuke vivo, mas a grande coisa agora é que Sasuke é movido pelo desejo de restaurar seu clã e matar Itachi. Para esse fim, ele conseguiu em sua cabeça que ele não precisa de ninguém além de si mesmo para fazer o que deseja. Eu sei que Naruto disse para você não fazer pessoalmente e ele está certo.
Sasuke é assim com todo mundo. Essa foi a única coisa importante que aconteceu naquele dia. Mal sabia alguém no grupo que estava prestes a ficar muito mais interessante.